Olá, vou começar fazendo uma leitura para vocês hoje. Acho que vocês conhecem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 39. Eu aposto que todos vocês já ouviram em algum momento da vida essa passagem. Mas o que ela tem a ver com o conteúdo que a gente vai trazer hoje? Quer saber? Vem com a gente. Então, para começar, vamos falar sobre o elefante no meio da sala? Carol, Walter, cadê você? Me abandonou. Então, a Carol hoje não está conosco, mas é só temporário, uma questãozinha técnica. Com certeza, no próximo vídeo ela vai estar aqui do meu lado. Fãs de Carol Walter, por favor, não se desesperem. Podem escrever aí nos comentários, eu quero Carol Walter, volta Carol Walter, eu não vou ficar triste. A gente vai ficar, aliás, é muito feliz, né? Aproveitando, se você ainda não teve a oportunidade, pode escrever pra gente. Acho que a gente tá aí fazendo essa série Desmistificando a Morte, abordando diversos aspectos de todo esse caminhar até o desencarne, e eu tenho certeza que isso suscita muitas dúvidas, muita curiosidade. Se de repente a gente ainda não respondeu a sua pergunta com relação a esse tema, pergunta, manda pra gente, deixa um comentário. Quem sabe a gente não aborda no próximo vídeo, né? Como o Carol não tá aqui hoje conosco, eu não vou me alongar muito. O vídeo de hoje ele vai ser específico sobre um tema abordado já em 2 vídeos passados, mas que assistindo depois, aliás, talvez uma questão interessante. Com um atraso de uns 3 vídeos mais ou menos, porque é muito trabalho e às vezes a gente não consegue fazer com a rapidez que gostaria, a gente proporciona que os vídeos sejam legendados em português. Em português já está legendado com a legenda automática do YouTube, mas aí a gente corrige a legenda automática para uma legenda mais customizada, né? Mas realmente que a gente vê as palavras estão erradas, o que ele não escutou direito e tudo mais, a gente corrige. E essa legenda proporciona a tradução para inglês, alemão, espanhol e francês. Então, uns 3 vídeos para trás, vocês vão ver que a gente tem um playlist no nosso canal com todos os vídeos que tem as legendas em outros idiomas, né? Então, fica aí o convite para de repente você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que mora em outro país e que tá precisando um pouquinho de conteúdo espiritualista na vida dele ou dela. E aí, assistindo um desses outros vídeos para justamente trabalhar na questão das legendas, eu identifiquei uma oportunidade de aprofundamento, maiores esclarecimentos com relação a essa questão dessa passagem, né, do Evangelho que fala sobre os mandamentos e aborda especificamente o amar ao próximo como a si mesmo, né? E a gente está falando aqui do caso Dimas, que foi abordado no vídeo Aproximação da Morte e no vídeo A Hora Certa para Morrer. Porque o Dimas, o que acontece com ele é uma coisa que dentro daquilo que a gente normalmente fala, né? Que tem um planejamento reencarnatório, que já está tudo organizado em termos de quando vai morrer, como vai morrer. A pessoa é em espírito, né? Num outro patamar, não na consciência dela encarnada aqui, já sabe, porque participou desse planejamento muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes. E já começa não começa, ela já tem isso lá dentro, então ela já intui
de uma certa forma aquilo que vai acontecer, e ela recebe também da espiritualidade amiga durante o sono físico ou em outros momentos já essas intuições. Então a gente tem também o vídeo que fala, no próprio vídeo sobre a aproximação da morte, a gente relata vários casos de intuição, né, que não só da pessoa que vai desencarnar, mas de familiares, de amigos. E no caso da hora certa para morrer, a gente tratou justamente dos casos em que a pessoa vai antes do tempo. O que significa antes do tempo? Só para a gente fazer dar uma explicaçãozinha aqui básica, caso você não esteja com tempo nesse momento de voltar lá e assistir o vídeo. Não significa que do outro lado, no plano espiritual, já não está tudo organizado pelos espíritos que estão guiando o caminho daquele ser que está ali. A não ser que se trate de uma pessoa tirar a própria vida, que realmente é uma coisa não esperada, talvez por algumas atitudes que a pessoa venha tendo, pode ser uma coisa possível de que a pessoa faça, mas não está escrito em pedra, não é só quando a pessoa age realmente que vai chegar aos finalmentes, né? Nesse caso. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando nos casos em que há um descompasso físico e faz com que a pessoa acabe desencarnando. E aí, nesses casos, realmente existem situações em que a pessoa acaba saindo do corpo físico fora daquele tempo estabelecido previamente. Quem assistiu o canal da Mônica de Medeiros, ela tem um vídeo também sobre morte, e ela já tinha falado isso uma outra vez, mas eu não vou me lembrar agora exatamente. Mas ela fala, inclusive, de outros tipos de situação em que a pessoa pode ir embora antes do tempo, que é quando ela está, por exemplo, cometendo muito mal. Desviou demais do caminho do processo reencarnatório dela, e aí, por misericórdia, por aquele espírito que está cavando um buraco muito profundo para si próprio, pode ser que ela seja tirada da ribalta da vida nesse contexto. Mas não é disso que a gente está falando hoje. O caso Dimas é bem específico. O Dimas era um trabalhador da causa espírita que se dedicava demais realmente pelo próximo, não com nenhum motivo ulterior, sem nenhum desejo de agradar ninguém, nenhum desejo de vaidade por trás, para que alguém visse o que ele estava fazendo, não, ele estava fazendo de coração. Ele perdia horas de sono, ele deixava de se alimentar direito, ele deixava de passar tempo com a sua família, deixava de fazer as atividades necessárias para a sua própria saúde, porque ele se dedicava de corpo e alma para o próximo. E o que aconteceu? Nessa dedicação extrema para o próximo, ele desgastou o seu corpo físico, a ponto de que o corpo físico se desorganizou e não pôde mais dar continuidade nessa encarnação. Ele ficou 12 meses acamado até que ele desencarnou. A questão dos 12 meses acamado é uma questão que não vamos entrar nesse mérito agora, porém, o detalhamento da história explica, e nós falamos sobre isso também nos vídeos, da questão familiar e dele, o apego que havia entre as duas partes, tanto dele para com a família e da família para com ele, fazendo com que, o que acontece? A família o puxasse para cá e ele se mantivesse agarrado aqui, né? Então, poderíamos, num estudo mais aprofundado, talvez até dizer que, quem sabe, esses 12 meses
não esteja diretamente ligado a esse apego familiar. Mas não é isso que a gente vai tratar aqui. Esse apego, né, tanto por parte dele quanto por parte dos familiares, dificultou muito o trabalho de desencarne, realmente de desligar os laços dele, né, os laços físicos. Então teve que ter todo um trabalho por trás, e aí também é um exemplo daquela memória, né, que há alguns, um pouco tempo antes de morrer, né, tem algumas pessoas que têm aquela melhora súbita, e se estava em coma, recobre os sentidos, consegue falar com a família, consegue tranquilizar as pessoas, e aí nesse momento acaba que entram os médicos, libera a família para poder descansar, e nesse momento que se desfazem esses laços físicos um pouquinho mais, né, que não tá todo mundo ali em cima, por favor, fica. Aí a pessoa consegue, os desencarnados, os socorristas, os samaritanos, né, como a gente quiser falar, eles têm mais liberdade de ação no que diz respeito ao desligamento dos laços. E aí o que a gente quer dizer com tudo isso? Reexplicando essa história que a gente já contou. O Dimas, ele agia de forma abnegada, altruísta pelo próximo. Como eu disse, ele não tinha nenhuma motivação vaidosa por trás. Ele não fazia porque alguém estava olhando, ele não fazia porque assim ele ia ganhar pontos com a família, com o chefe, com a sociedade. Ele fazia porque ele tinha essa tarefa, ele reconhecia nessa tarefa uma tarefa importante. E em um momento lá do vídeo eu falo que ele não fez bem diretamente para si, ele fez bem para os outros. E não é inteiramente verdade, porque se a gente for ver no frigir dos ovos, né, no final da conta, o resultado final, sim, ele perdeu o corpo físico dele antes do tempo, mas sem a menor sombra de dúvida, ao chegar do outro lado, o acúmulo positivo que ele fez foi muito maior do que o acúmulo negativo. Foi em desequilíbrio? Foi. É isso que a gente quis dizer nos dois vídeos anteriores. Foi em desequilíbrio? Foi. Ele poderia ter cuidado também de si durante esse processo? Poderia. Mas isso é um aprendizado que o espírito que está desenvolvendo as suas habilidades está sujeito, porque quando a gente aprende sobre o que é o egoísmo e o que é o altruísmo, existe até para nós uma dificuldade de compreender até onde eu devo ir. E a gente muitas vezes se julga egoísta por não fazer determinadas coisas que seriam boas da gente fazer para o outro, mas nem sempre boas para nós. Só que, gente, agora a gente faz um ponto, começa um outro parágrafo. As pessoas no nosso nível, vamos colocar assim, elas ainda não estão nessa capacidade de agir tão abnegadamente pelo próximo, tão desinteressadamente pelo próximo. Então, falar para uma pessoa no nosso nível que ainda é muito egoísta, que ainda prefere sim dormir uma noite de sábado ou de domingo, ao invés de dar um sopão lá no meio da cidade perigosa, fria, não adianta falar isso para nós, porque a gente ainda é muito egoísta, a gente ainda a gente se coloca em primeiro lugar. Então falar pra gente que a gente precisa pensar mais em si
é meio que dá pra gente uma autorização de continuar sendo como a gente é. E não é esse o objetivo. Na verdade, a gente quer mostrar a necessidade que a gente tem de sair da nossa zona de conforto e fazer sim mais pelo próximo. E aí entra o porquê da leitura dessa passagem lá no início do vídeo, na passagem do Evangelho. Porque quando Jesus fala, ele fala que o primeiro mandamento é amar, né, a Deus sobre todas as coisas. E Deus está em tudo. O amar a Deus não é só amar esse ser antropomórfico, o senhor de barba e cajado lá no céu que dita, né, quem vai, quem entra, quem sai. Até porque não é esse. Não é essa a imagem que a gente quer fazer de Deus. Vamos dizer que a gente agora já é capaz de considerar esse ser muito maior do que isso, fonte criadora, universo, o todo. Legal, parabéns. Amar a esse ser. Eu amo esse ser porque eu sou grata por ter a vida, eu sou grata por estar num momento de entendimento, eu sou grata por ter consciência. Parabéns, muito bem. Agora, a gente devagarzinho vai aprendendo que esse ser, ele tá em tudo. Ele tá no íntimo do nosso ser como uma centelha divina, e não só do nosso ser, no íntimo de tudo, de seres humanos, de animais, de plantas, de vegetais, e se a gente for pensar, até do átomo que tá em toda a matéria bruta. Então amar a Deus sobre todas as coisas também inclui amar todas essas outras coisas sobre todas as coisas? Não sei. Estamos filosofando aqui juntos, né? E aí entra o segundo, que é semelhante a esse, que ele fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Só que Jesus, e aí a gente, claro, usa sempre o como a si mesmo para fazer um condicional, explicando que nós devemos nos amar em primeiro lugar para sermos capazes de amar o próximo. E isso com certeza, risquei minha cabeça, com certeza absoluta está correto. Mas a gente tem que estar num nível de ética já, de algum desapego, de alguma abnegação, para que isso funcione da forma como a gente interpreta assim, né? Nesse condicional como a nós mesmos. Porque o que Jesus também pode ter querido dizer aqui sabe aquele jeito egoísta que você só pensa em você, que você quer tudo para você, que você se coloca em primeiro lugar sempre? Então é assim que você tem que amar o seu próximo. Como você ama a si mesmo. Meus amigos. Meus amigos. Então, assim, nesse sentido, a gente vai aqui, então, separar. Se você já é um Dimas, se você já sai para dar o sopão aí à noite, no frio da madrugada aí na sua cidade, se você realmente já trabalha de forma desinteressada pelo próximo, se entrega e faz aquilo que a sua consciência dita para você como correto, é uma pessoa ética, é uma pessoa que vive pelo evangelho no sentido moral da coisa. Talvez essa mensagem, esse vídeo de hoje não seja para você. Os 2 vídeos anteriores sejam. Pense um pouquinho mais em você, haja com equilíbrio, perceba o momento em que você está indo demais
né, se doando demais para que você também mantenha a sua saúde. É necessário você ter uma saúde física para ser capaz de continuar dando, afinal de contas, a gente vive aqui no plano material e precisa do veículo material para agir no material. E se a gente não tem saúde, a gente não tem como agir no material. Então, cuide do seu veículo físico, faça boa alimentação, tenha no mínimo 8 horas de sono, aquele blá 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 que a gente já conhece. Porém, se você ainda não está nesse patamar, nesse nível, se você ainda dorme sim lá suas 10 horas e come o que você quiser, não importa, isso aqui agora não é o momento de julgamento. Aqui é o momento agora para esse grupo, para nosso grupo, é que a gente abra o olho, que a gente perceba e olhe ao redor e veja as oportunidades que a gente tem de sair da zona de conforto, de sair dessa bolha de achar que só nós e a nossa família que merece a nossa atenção, de sermos capazes de nos mover, nos deixar mover emocionalmente pela dor do outro, pela dor da causa animal, pela dor da causa humana, seja qual ela for. A gente sabe que quando a gente se envolve muito, a gente pode se desequilibrar, principalmente se a gente ainda não é capaz de ver situações como as que acontecem no nosso dia a dia. A gente sabe no nível evolucional em que a Terra está, não é a coisa mais fácil do mundo a gente ligar a televisão e assistir uma notícia, porque a gente sabe que isso vai trazer desequilíbrio para a gente. Então, se isso ainda, né, se a gente não é capaz de olhar com entendimento e com amor, se isso traz desequilíbrio pra gente, então que a gente, pelo menos, seja capaz de guardar momentos do nosso dia, aqueles momentos em que a gente faz uma oração, e assim, pelo menos, a gente espera que todo mundo seja capaz hoje em dia de guardar, não vou nem falar 5 minutos, que seja 1 minuto, que seja 30 segundos do seu dia para fazer uma oração de agradecimento ou de... A gente costuma pedir bastante, né? Não tem problema pedir, gente, mas o pedir sem ser grato é vazio, não é vazio, mas você entende? Eu peço e nem a minha gratidão eu dou, é um pouco complicado, né? Então, nas nossas orações, quando a gente estiver agradecendo pela nossa saúde, pela nossa consciência, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pelo nosso entorno, pelas condições de vida que a gente tem, seja lá o agradecimento que a gente tiver que fazer, que a gente inclua nos pedidos também os mais necessitados, aqueles que não podem lutar por si, que sejamos um foco de luz no sentido de elevar a vibração, aumentar o patamar de vibração, a qualidade da vibração, para que as nossas orações englobem também aqueles que estão em situação mais vulnerável. Isso vai trabalhar internamente na gente essa capacidade de benevolência, de empatia. E é isso que a gente quer começar a fazer, a gente quer começar a desenvolver esses sentimentos que nos tornam um humano num outro patamar, né? Não é só o que ignora, não é só o que não quer ver, não é só o que não se preocupa. É aquele que percebe a necessidade de fazer parte, a necessidade de se deixar tocar e de agir em algum momento. Então, assim,
Fica aqui o nosso recado, aproveitando então para dizer a vocês isso. Eu espero que fique claro. O caso Dimas, para quem não sabe, não pôde assistir nos outros vídeos, ele está no livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livrinho da série A Vida no Mundo Espiritual, A Vida no Mundo Espiritual, do Chico Xavier com André Luiz, a qual a gente vem usando bastante nesses vídeos da série Desmistificando a Morte. Não sei porque que eu pensei duas vezes. E é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai tratar de um outro assunto polêmico. A gente adora uma polêmica, né? Mas é para trazer entendimento, porque mais do que polemizar, a verdade liberta. Também já dizia esse livrinho escrito há 2000 anos atrás, ou pelo menos ditado há 2000 anos atrás por um tal de Jesus. Conheça a verdade e ela vos libertará. Se eu não me engano é isso, é mais ou menos isso, né? Então a gente quer trazer informação, porque com informação a gente toma decisões mais conscientes. Então a gente vai falar de tanatologia, dos cuidados paliativos, para entrar também na questão da distanásia, da ortotanásia, da eutanásia, né, que são assuntos que no momento estão bastante em voga. Eu acho importante que todo mundo entenda um pouquinho mais a respeito. Então é isso, pessoal. Agradeço muito aqui a participação de vocês. Carol vai estar conosco de volta então no próximo vídeo. E é isso aí, nos vemos lá, hein? Até mais. Tchau, tchau.